Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Ibovespa respeitou mais uma vez os 100 mil pontos, subiu 1%, iniciou essa semana que promete ser bem agitada em termos de agenda econômica. Iniciou essa semana em alto, contrariando não, vai. O mercado norte-americano ficou meio que no 0 a 0, mas relativamente foi um movimento muito melhor que o mercado norte-americano. E esse movimento de alta do Ibovespa foi resultado da recuperação das empresas de commodities metálicas, ligadas ao minério de ferro, siderúrgica e mineração por si só, que tiveram um desempenho ruim nessas últimas semanas. Então, se recuperando, junto com o minério de ferro, que deu uma bela de uma recuperação no intraday de hoje, pela manhã, que estava caindo aí 2,5%, indo lá para a faixa dos 110 a tonelada, se recuperou um pouquinho, fechou aí no 113, mas se recuperando, com algumas notícias, uma notícia boa, e em linha com tudo que a gente já vem falando, com relação ao minério de ferro, que é a questão dos estoques. A gente teve uma queda nos estoques de aço na China, a gente já vem observando isso, e a gente teve uma queda de praticamente 10% nessa segunda metade de março, tem uma queda expressiva, e a gente está na temporada de construção. Então, teoricamente, é o que a gente já vem comentando, que eu, na minha opinião, não acho que o minério de ferro vai para $140 a tonelada, mas também não acho que vai ter um downside gigantesco, porque tem descolamento entre oferta e demanda. Então, acho que nesses níveis aí o minério de ferro pode até segurar, e nesse sentido, lá no Infobolso, se você não conhece o Infobolso, não conhece a comunidade do Infobolso, vá aqui na descrição do vídeo, confira todos os detalhes. Hoje a gente comprou Vale, nesses níveis. Eu vou a gente dar uma olhada no gráfico, mas é muito do que a gente já comentou nesses últimos dias em relação ao papel, retorno da média móvel de 200. Eu acredito muito nessa questão do minério de ferro. Então hoje a gente comprou Vale. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho também de Taesa, que hoje foi destaque de queda, tá? Mas enfim, então isso que movimentou o Ibovespa, liderou o Ibovespa. Os blue chips também, a gente teve o setor financeiro indo bem, tal. Mas o que é importante a gente acompanhar? Essa semana vai ser muito importante de agenda econômica. E hoje, inclusive, a gente vai ver aqui o volume bem abaixo da média. E acredito eu, tem um feriado nas bolsas europeias, mas também nessa expectativa pelos dados da semana. Então, anote aí, semana bem importante. Por quê? Amanhã, 9 horas, a gente já começa com o IPCA de março, que é a inflação oficial aqui do Brasil, expectativa de uma alta de 0,77 na base mensal. Quarta-feira, 9h30, a gente tem o CPI, que é a inflação ao consumidor norte-americano, que seria o IPCA deles, por assim dizer, expectativa de avanço de 0,3%, e na quinta-feira a gente tem o PPI, que é a inflação ao produtor norte-americano, que é a expectativa de uma estabilização dos preços na variação mensal. Tanto acredito, que a gente pode ter aí umas surpresas positivas no sentido de resultado abaixo do esperado na inflação, principalmente lá de fora, por conta da forte queda do petróleo. Então, e isso, como a gente já vem comentando, já veio refletido na curva de juros, que deu uma bela de uma queda, e também no comportamento do S&P, que está na máxima do ano. Então, isso, sempre lembrando, óbvio, se vier um resultado muito abaixo do esperado, que nem no PPI, na inflação ao produtor, estão esperando estabilidade. Aí vem uma deflação de 0,6, no CPI estão esperando 0,3, vem estabilidade ou vem deflação. Óbvio, acredito eu que aí o mercado tende a subir até, quem sabe, romper essa máxima do ano e confirmar a tendência de alta de curtíssimo prazo, o S&P, E beleza. Agora, veio meio em linha, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, não vai fazer muito efeito para o mercado não, tá? Ou se surpreender, eu acho que é difícil surpreender negativamente, ver um resultado acima do esperado, aí o mercado tem espaço para uma correção, porque reverte boa parte da expectativa. Por aqui, a gente vai ter que entender como é que vai ser esse comportamento também dos combustíveis. Essa expectativa de 0,77 para o IPCA é alta, eu acredito ser alta,
Vamos ver, tomara que fique abaixo do esperado, né? Tomara que essa inflação desacelere um pouco, né, para o nosso bem, tá? Então, tem esses dados de inflação ao longo dessa semana, também dados no setor de varejo também dados importantes. No Brasil, vai ser na quarta-feira, dado de varejo, de janeiro, Brasil, né? E dos Estados Unidos vai sair na sexta-feira, às 9h30, né? E também varejo às 9 horas, aqui no Brasil, tá? Então, mas o mais importante, inflação, é isso que vai mexer no mercado, beleza? Então, dito tudo isso, só para fechar, né? Só pra gente fechar aqui, vamos colocar o gráfico, aí eu vou falar de Taesa. Então vamos falar sobre o mercado, a gente fala sobre Taesa, fala do que aconteceu hoje, beleza? Então vamos lá. Bom, vamos lá. Ibovespa, tá? Ibovespa, como eu disse para vocês, alta de 1%, volume muito fraco, como eu falei, nessa expectativa pelos dados de inflação, tá certo? E o que a gente tem de importante aqui, tá? Os 100 mil pontos. Mais uma vez, essa é a região mais importante. 100 mil pontos. Se o mercado não conseguir sustentar esses 100 mil pontos, é caminho aberto para 96, e aí perder esse patamar, e aí vai. Não tem muito o que fazer não, tá? Se segurar por aí, especialmente confirmar o rompimento da média móvel de 21, espaço para voltar para os 104 mil pontos, e se romper os 104 mil pontos, de fato confirma esse sinal de reversão e vamos para cá. Então aqui deu um passo importante hoje. Nesses últimos dias a gente viu essa reação positiva aqui, né? E hoje deu um passo importante, volume ridículo, mas começo de tendência, começo de reversão de tendência, começa assim. O ideal sempre é um volume forte e tal, mas não é assim toda hora e, né, os livros dizem isso, mas a realidade às vezes pode ser dura às vezes, né? A gente tem algumas coisas importantes, né, uma sequência violenta de saques dos fundos de investimento. A gente teve uma notícia boa nesse começo essa semana, a gente teve justamente nessa puxada aqui que a gente viu nesse começo do ano, no começo do mês aí, finalzinho de março e tal, teve um ingresso até que interessante de investidor estrangeiro, tá? Então assim, tem que segurar esses 100 mil pontos, senão não tem muito jeito. Tem chance disso? Pela importância dos 100 mil pontos, pela importância dos 97 mil pontos, sim. Pelos múltiplos, pelo queda do... tem diversas coisas apontando. Mas o fluxo, ele ainda segue negativo. Tá bom? Vale. Papel, fechando com uma alta próxima de 2%, então uma boa reação. E aqui é um nível que a gente vem comentando, né? Teste da média móvel de 200, ponto que abriu compra lá em novembro. E justamente essa soma de fatores, tudo que eu já vim conversando, né, sobre minério de ferro, hoje a gente comprou Vale, né, ao longo do dia, a gente comprou Vale, adicionou Vale na carteira do Infobolso, como eu falei para vocês. Se você quer conhecer mais o Infobolso, vá na descrição do vídeo aqui do YouTube e acesse a nossa landing page. Só um detalhe, vai aparecer, você é falta de segurança. Não, é só ir lá, ir direto para a landing page que ela tá aberta, tá? Não... É que às vezes tem alguns sites, né? Até às vezes o site do Ministério da Fazenda faz isso, né? Então, às vezes acontece isso. Então, gosto do papel, nesses níveis em especial, e a gente fez essa entrada. Qual que é a ideia aqui? A ideia é tentar levar o papel de volta por 88,30. Essa é a ideia. E já ficar muito atento nesse 84. Esse é o objetivo, né? Petro, não mudou muita coisa, a gente já vem comentando, né, o 22,70 era ponto, aqui é uma resistência intermediária, para andar precisa romper esse 25, se depender do petróleo, tem uma boa chance de fazer isso, né, a gente já comentou sobre essa expectativa. Dos bancos, Itaú, acima dos 24, acredito que tem a chance de romper esse R$25, e aqui é ponto de fazer uma belíssima parcial esse 27. Bradesco, não mudou nada na minha cabeça, R$12,60, R$13 é ponto de compra. E o Banco do Brasil, aqui é um ponto que é uma resistência intermediária importante. Eu já venho falando aqui para vocês, façam parciais por aqui, evita comprar esse rompimento,
tá? E hoje o volume foi um pouco mais forte na venda. Então aqui, se quiser se proteger, alguma coisa nesse sentido, acho que faz sentido se proteger aqui do que eventualmente em busca de uma nova oportunidade de compra nesses níveis, tá? Destaque do dia, sem dúvida nenhuma, Taesa, né? O que aconteceu? No domingo, foi domingo, né? Saiu uma notícia lá no Brasil Journal falando da possibilidade da empresa fazer uma oferta de ações entre 1,5 até 2 bi, né, para se preparar para os leilões de transmissão de energia, que inclusive, né, foi aqui, né, no dia em novembro aqui, que ela comprou, participou dos leilões, tal, e foi um resultado, assim, a empresa comprou tudo muito caro, tá? E o que isso implica? A empresa vai fazer uma oferta de ações. Teoricamente, no longo prazo, isso é legal. Porra, a empresa vai fazer uma oferta de ações para entrar forte nos leilões de transmissão, e isso, teoricamente, vai trazer receita para a empresa, né? A empresa não vai, né, fazer... Acredito eu, né, a Taesa não é estatal, né, não vai entrar à toa. O ponto é, por que recorrer ao mercado? E por que eu digo isso? O dinheiro do mercado é um dos dinheiros mais caros que tem. Por que tem isso? Porque você tem que fazer uma oferta de ações, certo? Beleza. E o que isso vai gerar? Vai gerar uma diluição do acionista, né? O acionista, para ele manter, né, a sua participação, ele vai ter que participar dessa oferta. Beleza. Teoricamente, vai ser diluído entre 12% a 15%. Tá? E assim, caixa a empresa tem, né, os dividendos, tudo, seria interessante, eu acredito que o investidor, ele ia entender, ele ia falar, porra, a empresa está deixando de pagar dividendo, mas ela está investindo no longo prazo. Beleza, não tem problema. Agora, ela quer manter a política de dividendos. Quer ir fazer isso? Cara, o mercado fala, pô, tá bom. Qual o preço que você vai me dar? Né? Onde que vai ser o preço dessa oferta? Por que eu digo isso? Porque o papel não está barato. Né? Não está barato. Eu, particularmente, eu não sei se vai ter muita demanda, o papel a R$34. Não sei. Pode ter. Às vezes pode ser uma oferta explosiva a R$34 que todo mundo sai tomando e beleza. Mas não me parece, pelo menos o que eu venho lendo e pelo que eu venho lendo sobre essa possibilidade dessa oferta, não parece ser muito provável. Então, teoricamente, o preço deve sair abaixo daqui. E isso traz uma pressão para o papel. Porque é aquela questão, eu vou me posicionar agora a R$34, né? E se a oferta sair a 32? E se a oferta sair a 31? E tem potencial de fazer isso. Então gera uma pressão. E por isso que não é que é ruim você ir em busca de uma oferta de ações no mercado financeiro. Mas você já percebeu que as ofertas de ações, elas são feitas em mercados em topo, em mercados com otimismo, em mercados inflados, né? Por quê? Porque aí o pessoal não está muito ligado se vai ser o valuation, o preço. O pessoal quer participar da oferta. E não é esse cenário. Não é esse cenário. Uma coisa que eu acho que aí é um exagero que o pessoal falou, e é um exagero sim, é que a empresa pode ter uma necessidade maior de caixa em vista do que pode acontecer nesse primeiro trimestre. Né? Afinal de contas, passou o primeiro trimestre, a empresa deve ter o resultado nas mãos e pode ter essa possibilidade. Eu acho um exagero, porque se fosse isso, ia recorrer em reduzir dividendos. Tá? Eu, particularmente, a gente sempre teve Taesa na carteira. Eu pessoalmente, né, e lá no Infobolso, a gente, né, comprou nessas quedas, tudo, por conta do yield, e pagou um belíssimo dividendo. Mas nesses preços, levando em conta todo esse negócio de alavancagem, endividamento, e como a empresa veio agressiva nesses leilões de transmissão, eu preferi zerar tudo aqui, né, e não ter mais o papel. E uma decisão muito certa. Porque isso aqui é reflexo de tudo que a empresa já vinha sinalizando. Né? Então assim, Rafael, eu particularmente eu não tenho vontade de entrar por aqui. A R$31,
ou a R$ 29, a R$ 31 aqui, com certeza, a R$ 29, muito mais, né? Então assim, eu vou esperar, né, fica essa faca, essa espada na cabeça da empresa, é complicado, né? É complicado. Então eu particularmente vou esperar. E assim, o mercado ficou um pouco ressabiado com isso, sim. Né? O mercado de fato ficou meio ressabiado com isso. Mas foi isso que aconteceu, tá? A empresa afirmou aí que, quer dizer, existem os rumores, vamos ver se a empresa vai confirmar ou não dessa oferta. Se a empresa não confirmar a oferta, beleza. Porque eu acho assim, eu não sei qual que é aquela questão da necessidade, né? Do curto e do curtíssimo prazo. Mas se fosse uma questão de endividamento, eu acho que a empresa poderia fazer uma debênture gigantesca e alongar e pagar uma taxa boa que ia ter demanda, né? Por isso que eu acho que é uma coisa muito específica. E infelizmente, né, assim, o mercado ele pune quando você vai fazer algum tipo de oferta de ações, mesmo pensando no longo prazo e tal, por conta da questão da diluição de participação, tá certo? Bom, vamos só passar aqui rapidinho dos destaques do dia, né? A gente teve Braskem seguindo com o movimento de alta, então conseguiu superar essa última máxima. Quem está comprado, expectativa para voltar para esse 21,40. E do lado negativo, a gente teve a correção de Movida, né? Teve uma atualização de preço-alvo, mas enquanto acima de R$7, pode ficar tranquilo com o papel. Beleza? Então, fica atento na agenda, que eu falei no começo do vídeo, agenda importante. Amanhã IPCA, quarta-feira tem o IPCA norte-americano, né? A inflação ao consumidor norte-americana. E quinta-feira a inflação ao produtor norte-americano. Quarta-feira também tem minuta do FONC, às 3 horas da tarde. Assim, é algo que já aconteceu há 3 semanas atrás. Não sei se vai fazer efeito no mercado, né? A inflação, com certeza, isso vai fazer bastante efeito. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais.